Olá, eu me chamo Ian Felipe e hoje vim apresentar o meu relato de experiência vivido num campo de estágio, na modalidade de ensino para jovens e adultos, o famoso EJA. Antes da gente entender o que eu vivi no campo de estágio e as práticas profissionais que a gente tentou implantar para que os alunos entendessem matemática, é importante falar para qual público é destinado o ensino de EJA. O ensino de jovens e adultos é um ensino muito plural no que diz respeito a público, né? Você encontra pessoas dos mais variados públicos, você encontra senhora, senhor, jovem, adulto, enfim, pessoas que durante o dia têm os seus afazeres de trabalho e tudo mais e à noite precisam estudar. Então o Estado ele oferta essa modalidade para algumas escolas aqui no estado do Paraná, certo? E eu tive a oportunidade de estagiar em uma aqui perto da minha casa, né? Até passar o slide aqui, que foi no Colégio Estadual Lúcia Bastos, localizado aqui no Alto Boqueirão. Então, o que eu quero falar aqui nada mais é do que o que eu vivi no campo de estágio do EJA e o que eu vivenciei de dificuldades dos alunos, né, enquanto a entender conceitos básicos de matemática. A gente sabe que o EJA é uma oportunidade para quem não teve de estudar lá atrás, no seu passado, e agora pode voltar aos estudos para tentar uma conclusão de um ensino médio ou de um ensino fundamental, seja lá qual for. Dito isso, é muito observável que os alunos encontram dificuldades em aprender conceitos básicos de matemática. Por exemplo, divisão e multiplicação, que foi uma das aulas na qual eu ministrei, fiz uma regência acerca disso, né? Porque eu percebi que os alunos não tinham noção de multiplicação e divisão. Então, só para fazer uma comparação com o regular, que eu também tive experiência, né? O ensino do EJA, ele é muito mais, como posso dizer, ele exige menos dos alunos, né? O conhecimento não é um pouco avançado com eles, muito pela questão do nivelamento, né? A gente tem um público muito diversificado que é difícil nivelar. Dito tudo isso, né? Com essa experiência vivida, eu e a professora regente da turma, a gente elaborou algumas aulas para que os estudantes pudessem se sentir mais atraídos pela matemática, certo? Então, o que a gente observou? Que os alunos tinham uma certa dificuldade, né, em aprender conceitos básicos de matemática, por exemplo, potência, e para que eles pudessem entender a potência de maneira mais lúdica e, digamos, contato com o seu dia a dia, a gente propôs uma aula utilizando material dourado, né, material concreto. Então a professora pegou aqueles cubinhos, né, de madeira e passou para os alunos calcularem potências cúbicas, no caso, né? E além disso, praticar o princípio fundamental da contagem. Então, a gente trouxe para os alunos a maneira para que eles pudessem entender o motivo deles estarem aprendendo aquilo, certo? Então, como um desafio que a gente obteve no campo de estágio, esse foi um deles, né, para alunos do sexto e do sétimo ano que estavam aprendendo esse tema. E como contribuição da atividade pedagógica, a gente pode pontuar aqui, na nossa experiência como professor, como vivência, né, porque a gente aprende todo dia, o professor sempre aprende com os alunos e troca o saber com os alunos a fim de que os alunos têm certa dificuldade e o professor, enquanto professor, precisa planejar a sua aula para que os alunos possam entender da maneira mais eficaz possível. Por isso eu coloquei aqui que as contribuições importantes, pedagogicamente falando, né, é a noção de que nós, professores, somos seres também inacabados quanto os alunos, né? E precisamos também da nossa formação continuada.
de como agir em situações que os alunos têm uma dificuldade que é evidente, principalmente na matemática, e trazer para a sala de aula uma maneira mais bacana, lúdica e eficaz de apresentar o conceito matemático, certo? Então, só para encerrar aqui, porque está acabando o tempo, né? A prática profissional com o EJA foi de tamanha gratidão, né? Pois de todos os meus estágios foi o que eu mais percebi que o público ele retornava para você, entendeu? Ele te dava resultado, mesmo que errasse alguma coisa, eles se propusiam a fazer a matéria e a estudar. Diferente, por exemplo, do ensino médio, que é um outro tópico também que podemos discutir. Isto posto, era isso. Obrigado.